Meu irmão, minha irmã, hoje estou aqui com a Clenice Araújo. Tudo bem, Clenice? Tudo bem. Ela está aqui hoje para falar com a gente sobre psicologia, negócios. Mas antes de tudo, deixa eu explicar como funciona o programa aqui, né? O podcast. Aqui a gente tem meia hora na ida e meia hora na vinda, né? A gente vira aqui e começa o papo. Depois que acabar, a gente vira de novo e aí a gente forma 1 hora de papo. Acabou, muito bom, maravilhoso. A gente volta. Se tiver bom, se a galera pedir, volta com a Clenice, a gente faz a parte 2 em outro dia. Mas hoje é só 1 hora, beleza? Beleza. Clenice, vou virar o tempo e me responde a primeira pergunta. Para quem não te conhece, quem é a Clenice Araújo? Clenice Araújo, eu sou psicóloga de empresários, né? Acabei de me formar, né? Eu digo que eu sou uma recém-formada, fez 21 anos agora em janeiro que eu me formei em psicologia. Logo ali. Logo ali. Quase minha idade. Acabou de se formar. Pois é, eu fiz primeiro comunicação social, eu queria ser jornalista e foi um projeto que não deu certo. Eu falei, então só me resta agora ganhar dinheiro. Então virei empresária. E realmente foi muito bem sucedida como empresária durante muitos anos, mas eu percebi que tinha algumas coisas que sempre se repetiam no meu negócio. Tinha uns padrões ali, uns negócios que eu trabalhava e as coisas acabavam sempre do mesmo jeito. Eu comecei a ficar muito incomodada, fui buscar ajuda da psicologia, me encantei e resolvi voltar para a faculdade para ser psicóloga e atuar nessa área justamente, né? Mas psicologia e negócios são dois mundos distantes, né? Aparentemente. Sim, mas né? por você ter tido um negócio, ter sido empreendedora antes de cursar psicologia, foi por isso que você misturou? O que tem a ver psicologia com negócio? Assim, o que acontece? A psicologia sempre foi utilizada nos negócios, né? Sim. Psicologia das cores, psicologia para as logomarcas, né? O psicólogo para colocar as pessoas certas na empresa. Mas o que me chamou a atenção é que, quando eu contratava os consultores para a minha empresa, né, todo empresário busca se autodesenvolver. Eu também fiz a mesma coisa. Fiz vários cursos de empreendedorismo, contratei vários consultores no Rio de Janeiro para o meu negócio. Eu via que tinha coisas que não estavam funcionando muito bem. E eu estava tentando consertar a minha empresa e contratando consultores de várias, assim, eu ia na palestra, gostava, contratava, a pessoa ia lá e fazia uma vistoria em todos os departamentos da empresa. Olha, tem um gargalo ali, vai, resolve aquele gargalo. Resolvia, mas eu percebia que tinha alguns padrões que sempre se repetiam. Que por mais que eu me esforçasse, aqueles erros sempre aconteciam. Então, depois de muito tempo, eu fui empresária por mais de 30 anos, né? Eu tive lojas, eu tive uma indústria de fardamento. E nesse período que eu tive essa indústria de fardamento e produção de brindes, tudo que aconteceu de importante no Rio de Janeiro eu estava metida. Madonna veio, eu fiz camiseta. O Papa veio, eu fiz não sei o quê. Não sei quem veio. Eu estava sempre metida nos grandes eventos, né? Porque eu também fiz a minha formação em relações públicas, então sempre fui metida com os eventos, né? E aí eu percebia que as coisas voltavam depois daquele concerto, elas voltavam a um ponto sempre de repetição. E depois de muito tempo, quer dizer, eu sempre digo que a minha empresa era o meu parque de diversões, né? Eu amava a parte produtiva, criativa, vendas, adorava aquilo ali. E depois de um tempo passou a ser um lugar de sofrimento e não mais um lugar de diversão. Isso veio a partir do crescimento? Quando cresce, aparece Sim. mais dores de cabeça, né? Sim. E aí, como é que negócio e psicologia se misturam, né? Por que a psicologia é usada em todas as áreas da empresa, né? Para definir cor, para definir isso, para colocar a pessoa certa, para entrevistar, para isso, para aquilo. Mas esses consultores que eu contratava, eles nunca alcançavam o verdadeiro problema. Então, foi um pouco, digamos assim, chocante perceber que o erro não era no funcionário, não era na gestão financeira, que o erro não estava ali onde eu achava que estava e onde os consultores iam procurar. Eu percebi que o erro estava aqui, na minha cabeça. Na cabeça do dono, no caso. Eu que era a dona do negócio. Então, a forma como eu tomava as minhas decisões, né,
a forma como eu não ouvia muitas vezes as pessoas que trabalhavam comigo e diziam: Clenice, está muito perto, isso não vai dar tempo. E eu dizia: dá sim, bora que dá. Entende? E isso eu fui vendo que tinha a ver com a minha cabeça e não necessariamente com a gestão de pessoas, ou a gestão financeira, ou a gestão de estoque. Eu te garanto que eu fui em todas as áreas da minha empresa. De estoque, isso e aquilo, isso tudo foi contemplado. Os erros voltavam. E aí, quando eu percebi esses erros em mim, eu fui percebendo que os meus clientes, as pessoas que eu produzia roupa para as agências de publicidade do Rio de Janeiro, para as agências de eventos, eu produzia uniforme para grandes empresas nacionais, assim, tanto Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, e eu percebia, eu comecei a ver que aqueles padrões que assolava a minha empresa, assolava deles também, de forma diferente, claro. Foi por isso que você escolheu especificamente esse público? O que te levou a escolher especificamente o público dos negócios, dos empresários? Para ser bem honesta, eu não entrei para ser psicóloga de empresário. Eu percebia aquilo e, às vezes, eu dava dicas, eu conversava com eles, eu via que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Mas a questão é que eu era, digamos, na visão deles, a costureira que deu certo. E eu nunca sentei numa máquina, não sabia nem enfiar a agulha na máquina. Eu sempre fui a dona da confecção, né? Eu jamais sentei na máquina para fechar uma peça. Mas as pessoas viam que, por ser um trabalho, não que a confecção seja feminina, mas é muito dominado pelas mulheres. Então, era vista como uma costureira que deu certo. Então, eu ia ficar opinando para grandes empresas: olha, isso aqui, algumas eu chegava, tem alguma coisa aqui, está vendo? Isso aqui está errado. Às vezes compravam demais, por exemplo. Eu tinha empresários que compravam uma quantidade de uniforme muito maior do que ele precisava. E eu chamava e dizia: vem cá, tem alguma coisa de errado acontecendo, você não está gerindo bem isso. Olha, se você continuar comprando desse jeito, vai quebrar, porque você está comprando esse item, provavelmente os outros também estão assim. Isso tem um tempo de durabilidade. Então, você não está gerindo adequadamente isso aqui. Então, eu quero que você continue sendo meu cliente. Então, faz assim, assim, assado. Eu ajudava. Só que não era uma consultoria, digamos, nem ouvida às vezes, né? Eu me lembro que uma vez eu fui numa grande empresa, uma empresa, inclusive, multinacional, que prestava serviços, e eu comentei que eu estava ouvindo Pink Floyd ontem e o cara me olhou extremamente espantado. Você escuta Pink Floyd? Por quê? Pois é, porque na cabeça dele eu era uma simples costureira, né? Então, e ficou espantadíssimo porque eu via Pink Floyd. Eu fiquei bem chocada com aquilo. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu estava curiosa eu estava assim encantada, eu diria, pelos recursos da psicologia. O que é que a psicologia tinha feito por mim e pela minha empresa, né? Eu não entrei assim, vou ser psicóloga de empresários. Na verdade, quando eu decidi ser psicóloga, eu já não estava mais tão feliz com o meu negócio, já não era meu parquinho de diversão, e eu já estava me questionando, eu estava chegando à crise dos 40. Então, você percebeu, em toda essa sua vivência, que o problema principal das grandes empresas não estava nos setores. Podiam estar, mas também podia estar na cabeça do dono, né? E qual é o seu maior desafio? Qual o maior desafio de ser psicóloga para cabeça de empresário? Qual é o maior desafio? O maior desafio do empresário é assim, o empresário é aquele cara que mata um leão por minuto, né? Ele acha que ele tem resposta para absolutamente tudo. Então, acreditar que ele precisa de ajuda de um psicólogo, porque o seu negócio tem coisas dando errado, que tem a ver com ele, isso mexe com o brio, né, de um empresário, né? Eu também passei por isso, né? Eu tive a mesma dificuldade. A gente acha que sabe tudo. Você começou um negócio do nada, do zero, muitas vezes. A maioria das pessoas começam, né? 93% dos empresários começam sozinhos, do nada. Só 7% dos empresários começam por herança, né? Uhum. Então, a gente começa aquele negócio do nada, faz um grande negócio e vence várias batalhas, e você acha que sabe tudo. Então, chega alguém para te dizer: olha, não é bem assim, é um pouco complicado, porque ainda tem uma crença muito grande na sociedade de que psicologia é para maluco, é para pessoas desequilibradas.
Então, ainda encontro muito isso. Ainda encontro, às vezes, vou dar palestra em alguns lugares, encontro empresários assim, nunca imaginei que a psicologia tivesse algo a oferecer para o empresário. Então, para mim, o que interessa é o dono do negócio, porque é o dono do negócio que define a cara do negócio. É o dono do negócio que gera o crime empresarial. É o dono do negócio, você vê, se você chega numa empresa e um funcionário te trata mal, você pode ter certeza que a culpa não é daquele funcionário, é do dono. Entendi. Entendeu? Ele está repetindo. Eu diria que, como a gente repete nosso padrão familiar, e a questão do empresário é que ele está levando o padrão familiar dele para o negócio dele. Uhum. E aí muitos se espantam com isso. Mas o que é que tem a ver o que aconteceu do meu pai e da minha mãe? Tudo tem a ver. Tudo, absolutamente tudo tem a ver. Então, a forma como você aprendeu a tomar decisão, a forma como você se comunica na sua família, você vai se comunicar no seu negócio. E como é que o que faz uma psicóloga de empresários? Você marca call, aí conversa com eles, vai até a empresa deles, dá uma consultoria, estimula de alguma forma? O que faz? Eu trabalho com o dono. Primeiro, o dono tem que vir. Eu primeiro tenho que entender o que acontece na cabeça do dono. E, a partir daí, eu já até coloquei algumas empresas no divã, como eu falo, né? Eu tenho um livro chamado A Empresa no Divã. Mas o que é que significa a empresa no divã? É o dono vir se colocar como ele o responsável por tudo que acontece no negócio dele, entendeu? Aí, a partir dele, não quer dizer que as consultorias não sejam boas, muito pelo contrário, tá? As consultorias são ótimas. O que eu quero dizer é que não resolvem o problema porque elas olham para fora, elas olham para o externo. Uhum. Elas não olham para o que está acontecendo com o dono. Ela não olha para entender o que acontece, como é que o dono pensa, como é que ele decide, como é que ele se comunica com o funcionário. É muito pouco que se ouve falar de pessoas que se preocupam, de consultores que começam pelo dono. Na minha empresa, nunca ninguém começou por mim. Então me mostra a empresa, me fala disso, me fala do gerenciamento de pessoas, me fala do gerenciamento de compra, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo. A Clenice, e você? Me conta um pouco sobre você. Qual que é que você gosta? Né? Me fala como tu é a filha número 1, a número 2 ou a número 7, porque você sabe que até a ordem de nascimento interfere na nossa psique. Entendeu? É verdade isso? Sim, isso é pesquisa científica. Então, mas só quebrando o assunto aqui um pouquinho. Eu sou o irmão mais velho. Como isso interferiria na minha... Interfere bastante, porque o irmão mais velho é sempre mais cobrado. Ele passa a ser a referência dos outros irmãos. Os outros têm que correr atrás o tempo todo. E aí, outra questão, assim, o irmão mais velho, você é um privilegiado também para o outro lado. Porque nasceu numa casa vazia. Não, você era o primeiro. Então, você foi o primeiro e o único durante um tempo. Seu irmão mais novo tem quantos anos de diferença? 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Então, durante 2 anos, aproximadamente, você teve o amor do pai, da mãe só para você. Aí chegou o seu irmão, você teve que dividir. Entendi. Entendeu? Então, o seu irmão mais novo, ele provavelmente, o do meio, você tem quantos irmãos? Tenho só um. Só um. Esse tem que ficar. Mas eu tenho 3 filhos, então eu já vejo o que a mais velha tá pensando, tem a do meio ali, e o mais novinho, que é o último. São 2 meninos e uma menina? Uma menina, outra menina no meio, e o último é um menino. Então, muito cuidado com a menina do meio. Por quê? Porque ela vai se sentir a invisível. Entendeu? Entendi. Geralmente, você tem um menino... E eu já vejo esses aspectos mesmo. A do meio, ela se sente a invisível. Aquela que vai herdar o carrinho da irmã, não sei o quê. Pega o mesmo sapatinho, mesma roupa. Perdeu, mesma roupa, e ela se sente a invisível. E vai ter uma disputa muito grande entre elas. Porque se tivesse vindo um menininho, o menino, ele... Quebrava aquilo ali. Quebrava, mas aí vem a menina, né? Então, elas vão competir bastante. E, assim, a pesquisa científica que mostra sobre isso, a grande coisa é elas falam assim, trate todos os filhos como filhos únicos. Né? Não faça essa diferença. Quem não tem problema, né? Exatamente. Então, eu sou a filha de número 7. Porque... Eu fui salva pelo gongo, né? Lá atrás, a galera gostava de ter filho pra caramba. Sim, era outra realidade, né? Eu sou do interior da Bahia, né? Então, na minha cidade, eu veio uma cidade, assim, faroeste caboclo, não tinha absolutamente nada. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Era um lugar, assim, bem, bem pequeno. Entendi. Né? Longe da vida, num outro planeta. E você foi a última? Nada. Depois, minha mãe teve 15 gestações. 15.
Quando eu tinha 10 anos, nasceu minha primeira irmã, mulher. Então, assim, eu fui salva pelo gongo, eu digo porque, assim, minha mãe teve 6 meninos. E aí veio uma mulher, então, uau! Uau! Você foi a primeira mulher. A primeira mulher. Na 7ª gestação. E fui filha única durante muitos anos. Quando eu tinha 10 anos, eis que nasce a minha irmã. Então, imagina, coitada, né? Foi difícil para ela e foi difícil para mim. Né? Muito difícil, porque eu fui derrubada do trono, assim, a bruxa. Mas, então, assim, ela foi logo em seguida, depois de você, ou teve mais algum menino, e aí veio ela? Depois veio menino. Eu tinha 10 anos, minha mãe continuou tendo filho. Depois veio ela quando eu estava com 10 anos, aí 2 anos depois veio outra. Entendeu? Então, nós somos 10 filhos vivos e 3 mulheres. 7 homens e 3 mulheres. Caramba! Então, a nossa família constitui de 10 pessoas. 7 homens. Aproveitando que a gente abriu o papo de família, você falou que existem alguns padrões que se repetem, né? Sim. Então, e aí, esses padrões seriam o quê? Assim, para o empresário, na cabeça do empresário. O que seriam esses padrões? Os padrões são exatamente assim. Eu sempre falo que eu trabalho com as 4... A gente está aqui numa mesa, né? Uhum. Que tem 4 pernas. Então, se tiver uma perna quebrada, a mesa não vai ficar de pé. Ela ia estar pendendo aqui. Então, o primeiro padrão é a tua família original. Teu pai, tua mãe e teu irmão. A segunda é relacionamento. Tua esposa e teus 3 filhos. Carreira. E, por último, saúde. Essas 4 pernas têm que estar equilibradas. Saúde física, mental, espiritual, emocional? É tudo. Porque, assim... Conjunto, né? Tudo. Saúde no conjunto. Porque se eu te disser que uma pessoa... uma doença que ela teve na infância vai interferir na carreira dela, você acha que isso tem sentido? Doença física? Doença física. Uma gripe ou qualquer outra coisa? Não, é um exemplo de um empresário que ele teve púrpura quando era criança. E ele ficou muito... A púrpura é uma doença autoimune que a pessoa... ela sangra pelos poros, entendeu? Caramba. Se ela chora sangue. Então, ele tinha que estar em homeostase. E depois ele vira um palestrante. E aí, quando ele está palestrando, que ele olha para aqueles monte de olhinhos olhando para ele perde completamente o prumo. Entende? Por quê? Por conta desse trauma? Porque ser o centro das atenções era muito ruim para ele. Então, ele estava sendo o centro das atenções ali. Então, isso remetia àquela fase lá com ele, com 5 anos, que ele estava ali naquela homeostase e ser o centro das atenções era horrível, porque ele não estava brincando com as outras crianças, não estava brincando com o irmão. E o irmão tinha muita raiva do excesso de atenção que ele recebia e batia nele para ele chorar, para ele ver ele chorar sangue. Então, ele foi muito prejudicado em ser o centro das atenções. Então, quando ele estava sendo o centro das atenções, numa situação boa, remetia àquele momento e ele travava. Então, depois da terapia, ele nunca mais teve problema. Então, imagina que você quer ser um palestrante e a tua doença lá atrás... Ainda te impede. Ainda te impede. Então, as pessoas se espantam, né, quando falam sobre o passado está interferindo aqui agora, né, nesses padrões que vêm. Então, vê esse padrão de doença. Tem um outro empresário que eu atendi, que é um empresário muito bem sucedido, por sinal. E ele veio perguntando para mim assim, eu quero saber que eu tenho ideias incríveis para um negócio que eu sei que muitas funcionariam e algumas funcionam, mas eu não consigo implementar. Eu falei, por que você não consegue implementar? Vamos ver. E aí eu sempre pergunto, me conta 3 historinhas da sua infância. Me conta 3 historinhas. E o cara me contou que o pai, quando tinha uns 4 anos, o pai levava ele para a escola, sempre antes de ir para a fábrica, e dizia para ele, filho, você nunca vai precisar trabalhar para viver. E aí ele fala, ele fala assim, eu tenho umas ideias, mas me dá uma preguiça de desenvolver. Eu falei, mas como assim, que preguiça? Por que essa preguiça? Se você tem as ideias, tem um lado seu que quer fazer. E aí ele começou a me contar as histórias e eu perguntei para ele, o seu pai trabalhava muito? Muito. E a sua mãe? Muito. Ela estava sempre com ele trabalhando lá na fábrica. E então você percebe que você entendeu errado o não trabalhar para viver? Uhum. O que o seu pai quis dizer é que você não precisa trabalhar, que está garantido a base. Mas para manter, você precisa trabalhar. Você já viu quanto o rico trabalha? Aí ele, pois é. Entende? Então, ele não conseguia, ele não tinha conseguido processar, apesar de ser um empresário de quase 40 anos, ele não tinha conseguido processar essa informação.
Isso estava lá na infância dele como uma referência de que ele não precisaria trabalhar. E o pai dele faleceu e ele tem que tocar o negócio. Então, quando ele percebeu, eu falei, ali assim, eu falei, para manter, meu querido, tem que trabalhar muito, porque as pessoas que herdam a empresa, se elas não tomarem conta com muita força, elas perdem. Inclusive, existem dados aí mostrando o quanto perdem, né? Sim. Por quê? Você falou sobre processar informação e eu tenho percebido muito isso agora com os meus 30 anos de idade. Tem muita coisa que eu ouvia quando era criança, dos adultos, e começam a fazer muito sentido agora para mim. Que numa fase da minha vida só era alguma coisa que os adultos falavam, sabe? E aí agora, depois dos 30, sendo pai, tendo que pagar conta e tal, a minha cabeça já funciona de um jeito que eu consigo processar essa informação que foi me passada há tanto tempo lá atrás, né? Você está me falando que tem alguns empresários que não conseguem processar essa informação e precisam da sua ajuda para startar a máquina mental, para chegar ali e entender qual o caminho fazer, para entender qual atitude ele precisa tomar para a empresa dele startar, Exatamente. né? É isso que eu estou entendendo. E como esses padrões... você falou que temos 4 padrões, né? Não são 4. Eu te digo, eu escolhi 4 pernas, que eu chamo de perna da mesa, que sustentam a tua mesa do trabalho, né? Que são essas aí. E como esses padrões podem interferir na empresa, para cima ou para baixo? No caso do cara da doença, no caso do cara que acha que não precisava trabalhar para continuar, né? No caso de alguns empresários que não estão tendo resultado por melhor, então esse cara é um cara extremamente bem-sucedido, mas ele queria fazer muito mais. Você acredita que existem algumas crenças comuns que limitam as pessoas? Por exemplo, eu tinha um avô, e eu tenho ainda, ele está vivo, mas ele tinha uma farmácia. E aí, na farmácia dele, dava para ver que as coisas, o tempo estava evoluindo, e aí as pessoas começavam a colocar código de barra nos produtos, e era uma farmácia do interior do Rio, e eu falava, vô, tem que botar o código de barra. E ele ainda ali anotando no papelzinho de pão, fazendo fichinha, vendendo fiado e tal. E lucrava. Né? Mas aí ele falava pra mim assim, time que tá ganhando não se mexe. Mas Só que o que era ganhar, né? Pra ele, aquele lucro no final do mês, que paga a conta, era ganhar. E eu falava, vô, um time que tá ganhando, eu acho que se mexe sim, pra melhorar mais ainda, né? Exatamente. E aí, ele nunca ouviu, mas ele já, hoje tem quase 80 anos, e ele tinha essa crença limitante. Você acha que ainda hoje existem muitas crenças limitantes? Exatamente. Então, assim, inclusive, eu detectei, assim, não dá para você colocar na caixinha milhares de pessoas que você atende. Mas a gente vai vendo que tem padrões que se repetem. Então, eu identifiquei, por exemplo, no meu livro, A Empresa no Divã, 4 padrões. Os especialistas em 4 padrões de comportamento. De comportamento, que todos eles estão baseados nessas histórias infantis. Síndrome do impostor, que é o cara bem sucedido, mas com síndrome do impostor, especialista em maus negócios, o azarado e o quase lá. E todos esses padrões, eles estão vinculados a crenças que você trouxe da sua família. E como que a gente sabe que esses padrões já se estabelecem? Assim? Como que a gente sabe? Geralmente são estabelecidos entre 4 e 5 anos. E assim, eu te digo mais, assim, a maioria das pessoas que chegam para mim, eles não são pessoas mal-sucedidas. São pessoas bem-sucedidas que querem mais. Ou são pessoas também que estão batendo cabeça. Né? Então, vou dar um exemplo para você. A especialista no negócio foi uma pessoa muito bem-sucedida, mas ela chegou para mim e falou assim, eu quero saber por que eu sou uma especialista nos negócios. Então, o especialista... Mas você fala isso na cara da pessoa assim, você é o padrão tal. Não. Você dá esse choque nela assim? Não. A gente vai trabalhando e aí eu mostro os padrões e falo assim, qual é o que você se parece mais desses aqui? Olha, eu já encontrei esses padrões. Qual deles você se encaixa? Eu estou em todos. Aí eu estou com as 4 patas arriadas. Entendeu? E alguns falam assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando você tem um pouquinho dos padrões, digamos que é mais normal. Né? O que não ou 2. O que não é muito normal é você ter você ver aquele que impacta realmente o teu trabalho, o teu negócio. Então, uma vez eu assisti uma palestra num evento em São Paulo, enorme,
E quando nós saímos ali daquele evento, a gente foi para um bar e o cara que palestrou, que estava todo mundo batendo palma, em pé para ele, sentou comigo na mesa assim, eu queria tanto ser essa pessoa que vocês acham que eu sou. Então, olha, o auditório estava lotado, mas muito lotado. Tinha muita gente. E ele se auto-menosprezando se ali. sentindo uma farsa. Entendeu? E não era, tá? E não era uma farsa, entendeu? A especialista aos negócios, qual era o medo dela? Então, esse que ele se sente uma farsa é o síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Então, isso aí está cheio o mercado. Pessoas que sabem muito, mas aí não faz, não conseguem implementar o negócio, né? Porque não acham que são capazes. Não acham que são capazes. Então, eu atuo bastante nos Estados Unidos. A maior clientela que eu atuo ainda são empresários dos Estados Unidos. Uhum. Então, eles brasileiros que estão lá. Uhum. Então, eles têm um negócio muito sério, né? Que aí entra crença de imigrante, é um pouquinho mais complicado. Uhum. Mas a crença principal é essa: não sou bom o suficiente, tem medo de arriscar, tem medo de colocar a coisa em prática, de fazer a coisa acontecer, entendeu? Uhum. E aí fica travado ali no negócio e não vai, entendeu? A coisa não flui. Uhum. Então, tem tudo, tem toda a informação. Então, tem um mentor que eu trabalho com ele nos Estados Unidos que ele fala, eu dou o negócio que funciona assim. Eu já percebi que não adianta a pessoa saber tudo. Ela tem as travas mentais dela. Se ela não trabalha as travas mentais, ela não vai. Então, eu trabalho com ele justamente ajudando nos processos dele lá dos Platinums, dos Circos, nas mentorias, né, assim, mais específicas, atendendo cada um desses empresários que estão nessas mentorias para fazer essa parte. Ele fala assim, Clenice é 80%, eu sou 20%. Porque 80% é a cabeça. Uhum. E 20% é a técnica. Então, não adianta você ter a técnica se a tua cabeça não está funcionando muito bem. Olha só, já acabaram meia hora do nosso tempo. Ixi, Maria. Eu vou virar, mas antes, se você tá achando esse papo interessante, se você tá achando esse papo ultra legal com a Clenice, eu quero falar que ela tem um evento, né? Empresa no Divã. Sim. Eu vou aproveitar para falar agora no meio, porque se tiver alguma audiência que tá achando interessante, como é que é esse evento seu, Empresa no Divã? A Empresa do Divã é justamente convidando empresários para se colocar responsável pelo que acontece na sua empresa e ir lá se conhecer, entender, né? Sim. Entender por que o negócio dele tem coisa que está funcionando, tem coisa que não está, por que ele poderia, o que ele poderia melhorar no negócio dele, né? É um evento presencial? Presencial em São Paulo. Em São Paulo. Alphaville. Vai ter agora no dia 20, 21 e 22. São 3 dias. É uma imersão bem profunda, onde você vai ver todos os padrões, entendeu? Você vai entender a sua história familiar. Então, eu não trabalho ninguém sozinho. Não adianta você vir para cá e me falar, Clenice, João, me fala, o que é que teu pai faz? E o teu avô? E o teu bisavô? Mas o que tem a ver? Aí você vai ver tudo. Nós somos máquinas repetidoras. A gente repete o que é bom e o que é ruim. Em Alphaville, dia 21, 22 e 23, Clenice vai estar lá com Empresa no Divã? A Empresa no Divã. A Empresa no Divã. www. Tem um site? Tem. Qual é o site? clenicearaújo.com.br. clenicearaújo.com.br. Entra lá e, se você é empresário, não vai se arrepender, porque a Clenice vai chegar até o ponto com você e esquece setor de comunicação, de venda, é trabalhar aqui, ó, a sua cabeça, para que você conduza sua equipe, seu time, sua empresa de um jeito diferente, de um jeito melhor. Beleza? Deixa eu só voltar aqui agora o papo, vou virar aqui. E o papo que eu quero voltar aqui agora a falar contigo é o seguinte, você falou de 4 padrões mentais que se repetem, né? Aí, síndrome do impostor é o cara que é bom e não se sente tão capaz. Aí você falou especialista em mau negócio. Esse que é o problema. Porque o especialista em mau negócios, ele é muito bom, entendeu? É um cara extremamente competente. Ou a cara, a mulher, tem homens e mulheres especialistas. Mas a mesma competência que tem para ganhar, tem para perder. Entende? E é muito louco isso, porque a pessoa se esforça muito, é muito competente, mas dá sempre um tirinho no pé. E aí essa moça que chegou perguntando,
quero saber por que eu sou especialista no negócio. Quando foi na história de vida dela, exatamente, perguntando sobre a história familiar, a mãe dela é a pessoa mais competente na família. Uhum. E ela fala assim, a minha mãe é a mais competente, ela ganha muito dinheiro, mas ela pisa em todo mundo, ela é uma pessoa muito arrogante. E eu não quero ser como ela. Se para ganhar dinheiro eu tenho que ficar como ela, então ela acreditava que ela ficaria como a mãe fatalmente, se ela ganhasse tanto dinheiro quanto a mãe. Então ela se auto-sabotava. Então ela já ganhou muito mais dinheiro que a mãe, tá? Só que ela era tão boazinha para não se parecer com a mãe que acabava dando tiro no pé, é isso? Dando tiro no pé para não parecer com a mãe. Então hoje ela já ganhou muitos milhões a mais do que a mãe e tá de boa. Aprendeu a continuar a ganhar dinheiro e segurar, porque o especialista no negócio joga fora. Uhum. Né? Aí o Quase Lá... Quase Lá é o outro. Né? O Quase Lá é um outro padrão que é muito comum, você não faz ideia. A pessoa, e você vê muito isso no marketing digital principalmente, né? A pessoa um dia está num nicho, outro dia está em outro. Né? Cada hora a pessoa se apresenta na rede social fazendo uma coisa diferente. Uhum. Né? E aí está todo empolgado e tal, e você que está ali acompanhando começa a acreditar que agora vai. Não, agora vai. E aí quando você vê a pessoa está cavando um buraco lá, pá. Mas quando está assim, a 1 milímetro do diamante, ela para que ele vai fazer outra. Ou seja, essa pessoa, tudo que reluz é ouro. Então, ela vai subindo o Himalaia, você está vendo ela com a bandeira na mão, ela vai conseguir, mas ela dá um jeito de pisar numa pedra em falso. E cai tudo. Cai tudo. Esse é o... Quase lá. Quase lá. Chegou. Tudo que reluz é ouro. Você chama para uma coisa, vai, você chama para outra, vai. É o mais perdido de todos os padrões que eu conheço. Todos, sem exceção. Né? E o azarado, esse é muito sério, porque tudo o que acontece é para ele. Então, é uma pessoa com uma mente muito infantilizada, digamos assim, porque a criança pensa que o sol nasce para ela, que o mar recua e volta para ela, né? E o azarado é assim também. Peraí, o azarado não é aquele que, por questões sociais ou econômicas, ele deu azar em algum momento. Não. Ele se sente azarado, ele... Ai, tudo comigo, ai, tudo eu. Ó dia, ó ano, ó mês, ó vida, ó. Entendeu? Então, é desse jeito. Então, assim, eu atendi uma pessoa bem no início da pandemia, que chegou em desespero total, que tinha acabado de montar um negócio. Passei a minha vida inteira, 10 anos, juntando dinheiro para fazer esse negócio. E aí eu faço o negócio em fevereiro, em março, vem a pandemia. Eu falei, olha só, queridinha, só te contar um segredo. 7 bilhões de pessoas no planeta estão passando pela mesma pandemia que você. Entendeu? Então, peraí, vamos lá, segura esse negócio aí. Não adianta, vai dar tudo em água, não vai dar, vou fechar tudo, acabou tudo. Calma, respira, vamos lá, respira. Não é só com você, tá todo mundo Olha, nessa... 7 bilhões de pessoas estão em pandemia, não é? Você não é a única privilegiada. Você se acha a pessoa mais importante do planeta, é isso? É isso que você está me dizendo? Porque é só você que está sofrendo, né? O mundo inteiro está passando por isso. Então, vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro com a pandemia e outros que vão morrer na praia. Como isso pode ser ruim? Como esse aspecto pode ser ruim? Porque se ela não tivesse vindo, ela teria fechado o negócio dela. E ela não fechou. Ela sobreviveu e saiu inteira, muito melhor na pandemia do que antes. Esse tipo de pessoa, ela se coloca um peso grande nas costas e aí desiste do negócio por conta do peso que ela mesma se colocou, foi isso? Exatamente. Ela desiste porque ela tá vinculada ao padrão dela. Na família dela deu errado. E ela fala, as coisas sempre dão em água na minha cara. É assim, não te falei que é assim? É sempre assim, sempre dão em água. Eu falei, mas você não precisa agora, você não está mais sozinha, não precisa mais dar em água. Vamos ver com calma. Então, respira, para. Mandei chamar a sócia dela, porque ela veio sozinha. Não, chama sua sócia, traz sua sócia aqui. Vamos olhar para o negócio, vamos ver o que pode ser feito. Entende? E depois da segunda consulta já tinha solução para o negócio, entendeu? E o negócio continuou e permaneceu durante a pandemia, salvou o negócio, não fechou nada e ela saiu muito bem, tomou outras decisões. Falei, calma, olha só, separa. A grande trabalho da psicologia nesse aspecto é trazer essas informações, né? É trazer essas histórias, tona, né? Essas histórias da infância. Você falou do seu avô. O seu avô não gosta de inovação. Nunca. Entendeu? Então, você vai ter que olhar quantas vezes você vai ver na sua família pessoas que seguiram o seu avô, que não inovaram. Tem.
Se você já pode fazer agora na tua história aí, já uma análise e ver Eu quantas... tive que romper muito para ser empresário da minha família. Exatamente. Porque toda a minha família fala, o certo é concurso público, é estabilidade, carteira assinada, tá, não sei o quê. Então, eu rompi muito para sair. Então, se eu te contar que quando essa moça chegou dizendo assim, ai, eu quero saber porque eu sou especialista no negócio, eu digo, ai, meu Deus, então eu... Por quê? Eu, com 18 anos, um dia chegou o meu irmão em casa e falou assim, tá aqui, ó, acabei de te inscrever no concurso do INSS. Eu tinha 17 anos, era junho, eu ia fazer 18 em outubro daquele ano. Aí ele falou, o concurso vai ser em novembro, você já terá completado 18, já pode. E eu trabalhava numa lojinha, ganhava um salário mínimo. E ele disse, olha, 6 salários mínimos, é o mundo perfeito. Já pensou você ganhando 6 salários mínimos? Está aqui. E aí falou, tira férias e vai para casa estudar. Eu fui. E eu passei em 4º lugar na Bahia. Entretanto, todavia, como se diz, eu, com 22 anos, eu estava no Rio de Janeiro fazendo comunicação na faixa, em Botafogo, indo nas noites cariocas. Você chegou a passar e trabalhar no INSS? Não, eu passei no concurso. Só passou? Demoraram para chamar. Eu passei, tinha 18 anos. Eu vim para o Rio, eu tinha 20. Eu fui fazer faculdade comunicação Elia Alonso, Botafogo. Eu ia para os bailes das noites cariocas que vocês não conheceram, lamento. Não conheço. Mas conhece a não história. Não foi da minha época. Conhece a história. Tem então, história. Eu estava fazendo comunicação em Botafogo, curtindo o Rio de Janeiro. Já estava apaixonada dessa altura. Aí você acha que eu ia voltar lá para o interior da Bahia para assumir? Não. Uma vez que viu aqui, não volta. Não tem como. E aí não dava para desver, como se diz aí, né? E aí, assim, a minha família só faltou me colocar numa camisa de força e me levar de volta para a Bahia. Eu não fui. E com 55 anos de idade, eu passei por uma situação muito complicada, né? Meu marido faleceu, eu fiquei muito detonada e eu quebrei meu negócio ali, porque eu estava emocionalmente arrebentada, né? Eu tinha um negócio da psicologia, mas ainda tinha empresa nessa época, né? Eu estava na transição. E seu marido também atuava contigo na empresa? Não. Separado. E aí, assim, com a morte dele, eu fiquei muito detonada e eu fiquei mal. E a minha família veio e esfregou na minha cara. Você podia estar aposentada com não sei quantos anos. A fulaninha que estava lá, o meu irmão chegou e espumava assim, canto da boca aqui, me acusando assim com o dedo em riste. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eles nunca me perdoaram, porque eu não me tornei funcionária pública. Entendeu? Então, assim, eu passei esses anos, eu tenho um filho, um único filho, eu consegui viver a minha vida muito bem durante todos os anos da minha vida, passei por, como todo empresário, por altos e baixos, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Quem é empresário sabe que não tem como você ter uma vida linear, é uma vida de aventura, vida de empresário, todo mundo sabe. Você falou 4 padrões, né? É o quase lá, o azarado, o síndrome de impostor e o especialista em mau negócio. Eu me tornei também um especialista em mau negócio. E você acha que está rolando um padrão novo aí? Eu acho que existe um padrão novo chamado workaholic. Isso aí. Que é o cara que trabalha, tudo dá certo, mas a vida dele está estourada, ele está saúde mental na merda. Lamento te informar que isso não é novo. Porque eu já era assim, eu chegava na fábrica 6 horas da manhã e saía 10 da noite, às vezes. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Eu adorava, eu era uma viciada em adrenalina. Viciada em trabalho. Viciada em trabalho. Você se torna escravo do negócio. Esse é que é o que acontece. Isso já acontecia e continua acontecendo, entendeu? Mas o que acontece? O que é? A gente trabalha e ganha um dinheiro, aí aquilo ativa um gatilho no cérebro e você quer trabalhar mais. Eu percebi num tempo que não era pelo dinheiro. Eu gostava do desafio. Eu gostava de fazer o que ninguém fazia. Eu era viciada em adrenalina, literalmente. Tanto é que depois eu fui até fazer especialização na clínica de álcool e drogas, né? Porque eu própria era uma viciada. Porque a dependência não independe não é uma substância. Pode ser o trabalho, pode ser sexo, compra, comida, qualquer coisa que você coloca o teu foco ali. Isso vira a tua dependência química, entende? Entendi. Eu era um dependente química do trabalho. E eu percebi que não era pelo dinheiro por isso, porque eu era uma especialista no negócio. E por que eu me tornei uma especialista no negócio também? Porque eu sentia muita culpa de ter traído o padrão familiar.
né? Porque a crença na minha família é que nós somos incompetentes para os negócios. Os meus irmãos mais velhos sempre acharam que o meu pai não foi competente com os negócios. O que eu discordo veementemente, né? Ele tinha os negócios também, ele era comerciante. E eu, menina, claro que eu ia me identificar com meu pai, óbvio, né? Então, fui fazer igual a ele. Eu trabalhava igual ao meu pai. Eu era igual a ele. Meu pai tinha um orgulho de dizer que ele trabalhava de domingo a domingo. E eu achava isso lindo. Entendeu? Até que o meu marido começou a bater muito nisso. E eu fui perceber, fazendo o próprio processo que eu passava, as pessoas que eu estava trabalhando com meu pai, imitando meu pai. Com mais de 40 anos, eu ainda estava imitando meu pai, entende? Minando você mesmo. Exatamente. Né? Sua saúde, entendeu? sua Então, família, tudo ficando para depois. Esses padrões, exatamente, esses padrões estavam aí. O padrão de forma de trabalhar do meu pai, o negócio, o tipo de negócio dele, como que eu poderia, né, fazer diferente, né? Entendi. Eu não tinha essa consciência, né? Então, quando eu tomei consciência disso, que eu estava trabalhando igual meu pai, que eu estava fazendo tudo igual meu pai, o trabalho da fábrica perdeu sentido. Eu deixei de ser viciada em trabalhar 24 horas e eu vi que eu era uma escrava. Eu era Você pior. começou a selecionar melhor os seus trabalhos. Comecei a selecionar melhor. Dar atenção à família, dar atenção a você mesmo. A mim mesma, ao meu projeto, o que é que eu quero para a minha vida, né? Então, foi aí que eu decidi ficar só com a psicologia, porque eu fazia as duas coisas. Mas hoje tendo essa bagagem de conhecimento que você tem toda, você consegue me dizer qual é o principal erro ou principais erros na cabeça dos empresários hoje? Eu acho que o principal erro é não entender isso, é não entender que, assim, o principal erro que eu diria é achar que você é um ente separado do teu negócio, entendeu? Você e o seu negócio é uma coisa só, apesar de você ter o CPF e a tua empresa ter o CNPJ, a tua empresa tem a tua cara, o teu perfil. E aí, equilibrar isso, né? Nós estamos, inclusive, agora no Janeiro Branco, eu estou aqui de branco. Nós estamos no Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. Olha que coisa impressionante. A vida pede equilíbrio. E nós precisamos equilibrar a nossa vida a partir do nosso negócio. Porque o teu negócio é a tua fonte de criatividade, é a tua fonte de subsistência. O teu negócio é tudo para você, é ou não é? Exatamente. O teu negócio é tudo. É do teu negócio que tu sustenta os teus filhos. Entendeu? Então, é do teu negócio que você se realiza como profissional. Então, o negócio é você e você é o negócio. É claro que, separar as coisas, a gente não consegue separar. Então, o maior erro é esse, é você não... Separa o financeiro, separa tudo, mas a cabeça do dono é que vai determinar, é a cabeça que manda no corpo, né? Então, existem algumas teorias já dizendo que a gente pode mudar a nossa cabeça também a partir do corpo, que eu concordo também, pode ser, mas ainda temos essa como diretriz principal, que é a cabeça que manda no corpo. Então, se você acha que teu CNPJ é uma coisa e você é outra, não vai conseguir trabalhar isso, equilibrar. Você não vai conseguir equilibrar a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Então, o maior erro que você considera seria a falta de equilíbrio, né? Falta de autoconhecimento. De autoconhecimento, né? Falta que de vai gerar um equilíbrio maior. E das frustrações que todos os empresários que você mentora, que você faz ali a mentoria, qual é a maior frequência, assim? O que os empresários vêm e falam, reclamam mais para você? Olha, estou frustrado nisso. A maioria é porque não tem o resultado que sabe que pode ter e não consegue. Sabe que isso aqui é mais frustrante, porque você sabe o que você pode fazer e você não consegue dizer por que eu não faço então, entende? Por que eu não consigo? Por que o fulaninho ali está fazendo isso, aquilo? O famoso 6 em 7 que está ali no quadro e eu não consigo fazer. Então, você sabe que você pode fazer. Que o outro cara é de carne e osso igual a você, muitas vezes tem menos conhecimento que você. Então, primeiro não trabalhar desse jeito, ser escravo do negócio e não atingir o resultado financeiro. E o segundo é ver gente menos qualificada que consegue. Você olha para o cara, parece que o cara nem estudou, o cara nem fez nada, tanto quanto eu. Isso me dá uma raiva. É porque o meu é uma agência de publicidade. Agora você chegou em mim. Eu tenho uma agência de publicidade. Eu me esforço para entregar tudo com a maior qualidade possível. Desde o vídeo até o site. Tudo. E aí, às vezes, a gente faz um vídeo super bem pensado para jogar na internet. E ali a internet vai te trazer 100, 200, 1000 visualizações. Às vezes, eu perco horas e horas com meus amigos criando um álbum musical, alguma coisa para mim mesmo, no meu Instagram pessoal. E aí, quando eu lanço,
quando eu coloco para todo mundo ver, aquilo ali dá 100 visualizações, 1000. De vez em quando uma estoura, bate 60 mil, tal, não sei o quê. Mas eu vejo tanta gente que grava música exatamente assim, ó. Ela é gostosa, ela é bonita, ela é bonita, no celular. E manda, e estoura de visualização, estoura. Assim, aí me pega nesse lugar aí. Dá raiva, não dá? Me dá uma raiva. Dá uma raiva. Porque eu vejo gente que tá fazendo coisa menos preparada, enquanto eu tô me preocupando com a rima, com a fonética, com a métrica da música, para ver se encaixa nessa sílaba, se não encaixa no andamento do compasso, as pessoas estão fazendo música sem... Assim, e eu não tô desprezando essas pessoas não, tá? Eu acho que também tem uma questão de mercado até. Porque se tem um mercado emergente aí, eu tenho 30 anos, eu faço arte para quem tem a minha idade. Se tem um mercado mais infantilizado, de idade menor que a minha, que gosta de ouvir esse cara que faz jogo, entendeu? Eu que não estou conseguindo alcançar aquele público ali, ou talvez aquele público ali nem seja o meu mesmo. Exatamente. Entendeu? Então eu tenho que ficar constantemente falando, putz, ele é menos capacitado, ele não sabe o que é rima, fonética, métrica, ele não sabe tempo de música, não sabe nada, mas ao mesmo tempo eu acho que o meu antídoto mental existe um mercado e esse mercado não é o meu, entendeu? Esse é o que eu tomo, mas que a raiva bate. A raiva bate. Bate. E aí você estava falando desse tipo de frustração. É uma minha também. Pois é. E como que faz para lidar com isso? Como é que eu faço? Eu estou indo para o caminho certo? Eu estou me vacinando do jeito certo? Você tem que ter a pergunta que fica é por que ele consegue ou não, né? Sim. E a pergunta é que ele simplesmente faz. Ele não faz essa nhenhenhen toda que você faz aí. Ele faz. Ele faz. E mais do que isso... Enquanto eu estou lançando uma música, ele está lançando 10, 20. Ele está fazendo a coisa que vem muito de dentro dele. Ele tem clareza sobre o que ele quer. Ele tem muita clareza mental. Ele talvez ele tem contratos inconscientes melhores com os pais deles, entende? Contratos? Inconscientes. Aí você vai ter que explicar o que significa... Os contratos inconscientes são esses contratos que a gente faz entre 4 e 5 anos de salvar o pai, às vezes, entendeu? Como assim? Contrato Peraí, que eu sou difícil de entender. Peraí. Contrato é um contrato assinado. Só que tudo é contrato. Tudo o quê? Tudo é contrato. Todo relacionamento é um contrato. Então, o relacionamento com a tua mulher, com teus filhos. Então, eu falo com meu filho, desde quando ele tinha 2 anos e meio, eu falo assim, vem cá, vamos resolver o nosso contrato social? Estou gostando disso, não. Vamos mudar, vamos fazer uma alteração aqui. Dizem que contrato a gente não rasga, a gente altera. Vem cá, olha só, a partir de hoje não vai ser mais assim, não, tá? E meu filho vai fazer 38 anos agora e eu continuo falando igual. Está casado, mas eu falo, sou mãe. E ele aceita de boa algumas mudanças? Vamos alterar. Agora, claro que reclama e argumenta mais. Pondera e tal, eu escuto. Mas vamos alterar esse contrato. Então, os contratos inconscientes a criança pequenininha vê o pai e a mãe brigando, por exemplo. Tá. E aí ele vai tomar um partido. Vou salvar minha mãe. Então, eu tive uma paciente que ela viu o tio humilhando o pai dela. E lá, 4, 5 anos, ela fez um contrato de salvar o pai. Então, o pai tinha uma grande indústria, mas ela tinha outro interesse, ela se formou. E aí, mais adiante, quando ela estava lá começando a carreira dela e fazendo o negócio dela, não estava ganhando tanto dinheiro quanto a família toda ganhava, o pai chegou para ela e falou assim, estava passando por algumas dificuldades. Ela viu o pai passando por dificuldades com o irmão mais velho. E ele assim, vem para cá, filhinho, eu te pago o salário dos meninos. Aí, batendo cabeça com esse negócio, vem para cá. Aí ela viu ali a oportunidade inconsciente, isso é tudo inconsciente, gente. De salvar o pai. Porque viu o tio humilhando o pai quando era criança. E aí ela está vendo o pai tendo dificuldade com o irmão mais velho dela. Então, a oportunidade perfeita dela salvar o pai. Ela vai, larga o negócio dela e vai. Então, ela praticamente quebrou o negócio. Não quebrou. O negócio dela quebrou. O negócio dela, ela desistiu, mas ela quase que quebrou o grande negócio da família. Caramba. Do pai. Do pai, para salvar o pai. Porque aquilo não tinha nada a ver com a alma dela, entendeu? Mas como ela tinha aquele contrato inconsciente, que ela viu lá o pai sendo humilhado, e ela viu o pai passando por dificuldades com o irmão, deixa comigo, papai. Isso é o amor onipotente da criança. E quando a gente não trata a criança, ela fica aí gritando, esperneando. E tem até um filme que eu vi recentemente, é bem antigo esse filme, que é 2 Vidas. O título original é The Kid, que a criança do cara começa a aparecer para ele como uma alucinação.
cobrando a ele as coisas que ele não fez. Vale a pena ver esse filme. Mas na vida real, ela vem como autossabotagem. Ela vem quebrando tudo, ela vem arrebentando. E, assim, eu vejo que todo problema é uma oportunidade de resolver um problema, entendeu? Você acredita em alguma coisa relacionada ao universo, karma, não sei o quê? Não, eu acredito... Tem gente que fala que isso é meio karma, né? Não, karma. Karma aí. Eu acredito em história pessoal. Entendeu? Por isso que história pessoal, cada um tem a sua. E esse cara que consegue, ele tem melhores contratos inconscientes com os pais dele. O pai dele talvez seja um pai apoiador. Fala, vai lá, filho, faz mesmo. Em vez de ser aquele que diga, não, nós somos incompetentes para os negócios, vai arrumar um emprego e fique segura, minha filha. Entendeu? Entendi. Então, ele talvez tenha contratos... ele talvez não tenha estudado nem metade do que eu e você estudou, mas ele tem contratos melhores. Alguém fala, vai lá e faz. Dane-se, depois a gente vê o que é que dá, entendeu? Entendi. Então, assim, uma coisa muito interessante que acontece nos empresários, em 2017, eu estava numa mentoria com um empresário e ele, o cara, às vezes ele está totalmente fora do propósito dele, entendeu? Eu comecei a minha vida de psicóloga, não comecei atendendo empresário, comecei fazendo transição de carreira. Mas é que eu Por falar em transição de carreira, tem um podcast aqui que é o Papo de Transição, né? Com a Alessandra, né? Então, vamos... Isso, então, já vamos divulgar os amigos. Tem um Papo de Transição aqui. Vamos te chamar você para vir aqui. Ótimo. E o que eu mais faço é transição, porque o próprio empresário, ele às vezes está no negócio errado. Entende? Totalmente errado. É como funcionário público, ele vê o salário, eu quero aquilo, mas ele não sabe que aquilo vai ser uma droga na vida dele. Entendeu? O cara que vai ser funcionário público, eu atendi muita gente com depressão, pânico, porque ele olha só para o salário. Aí, quando ele vai enfrentar aquilo no dia a dia, é um inferno, é uma droga. Ele não suporta aquilo. Então, o empresário pensa no negócio por dinheiro, às vezes. E aí, quando vai ver, não tem propósito nenhum, ele não suporta aquilo. Então, eu peguei um empresário que ele estava fazendo um site lá para ensinar pessoas a fazer importação e exportação de não sei o que lá. Perguntei, qual é a tua formação? Eu sou engenheiro de TI. É? Fiz doutorado na Alemanha, fiz não sei o quê. Diga aí, o que você está fazendo da vida? Tu estudou 5 anos, mais mestrado, mais doutorado, isso tem 20 anos de estudo. E aí tu está aqui, perdendo tempo com isso, cara. Você não suporta o óbvio, né? Então, essa frase, você não tolera o óbvio, mudou radicalmente a vida do cara. Ele ficou assim, me olhando, falei, cara, tá perdendo tempo com isso. Porque ele era TI e estava em outra fase completamente diferente. Uma diferente. pessoa não dedica 20 anos da sua vida num estudo que aquilo não tenha sentido para ele. A gente desiste quando o negócio não bate, né? Aí, como é que o cara é doutor em TI, formado na Alemanha, fala inglês, alemão, não sei o que, ele estava ali, fazendo um site para ensinar não sei quem a vender umas bobagens. Bom, enfim. Esse cara... Fazendo um lançamento. Isso foi em janeiro de 2017. Em maio, eu encontrei com ele no afiliado do Brasil, que você deve conhecer. E ele já estava com o aplicativo dele pronto, que se chama WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo para recuperação de carrinho abandonado, né? Essa coisa da compra digital que as pessoas começam a comprar e não completam. E aí ele apresentou isso, estava embrionário ainda, apresentou isso lá na feira. Isso explodiu, está aí na internet para quem quiser pesquisar. E eu fiz uma entrevista com ele recentemente. Ele já faturou, já processou mais de 3 bilhões de reais. E ele lembrava do conselho que você deu? Óbvio. Ele estava no evento lá em Floripa e me chamou, eu estava no evento lá palestrando, ele falou lá, deu esse testemunho, falou assim, a Clenice falou uma frase que mudou a minha vida. Mas o que eu achei mais incrível foi, isso eu já sabia, eu acompanhei, claro, né, durante muito tempo, enquanto a empresa estava crescendo, explodindo. Depois a empresa vai, a gente faz o trabalho e desliga, né? Né? Muito tempo que eu estou aí no mercado, né? Desliga. Algumas pessoas a gente continua falando. Acompanhando. Outros não. Então, ele foi uma pessoa que fazia. Acho que em 2019, antes da pandemia, a gente se encontrou aqui no Rio, depois nunca mais. E aí eu revi agora em Floripa, né? E aí essa mudança de paradigma na vida dele, porque ele, além de... eu estava dizendo, ele não suporta o óbvio, porque tinha uma coisa na mão. Ele poderia criar mil soluções para o mercado. Né, digital, carente de 1000 soluções naquela época, 2017. Né? E ele estava ali entrando. Se bem que aquilo que ele fez foi importante para ele entender a dor do mercado, senão ele não criaria
o aplicativo. WhatsApp. O WhatsApp. Uhum. Então, aí ele vai e cria esse WhatsApp. Bom, enfim, a outra coisa que ele pegou desse Você no Esporte Óbvio, que ele percebeu que a comunicação dele, em todos os negócios dele, sempre foram péssimos. Então, ele falou, tá, eu tenho o vídeo gravado dele comigo, a entrevista, ele gravou assim, eu passei 9 anos batendo cabeça. E ali eu virei a chave. Ele criou o WhatsApp e ele mudou a comunicação com os funcionários. Então, assim, eu agora não tenho mais problema com meus funcionários. Eu chego para eles, olho nos olhos e falo, me fala qual é o teu problema. Eu sou bom resolvedor de problema. Então, eu entendi que eu sou responsável pela comunicação. Se ninguém entende o que eu falo, a culpa é minha. Então, esse cara tem esse faturamento com 8 funcionários. Caramba! Então, esse é um dos muitos casos que eu tenho, entendeu? Porque, assim, é igual o outro lá, que tinha preguiça. Quando ele entende que o pai trabalhava pra caramba, que o sócio também trabalhava pra caramba, ele falou, cara, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, assim, é muito simples, entende? Às vezes, uma situação dessa, o cara estava 9 anos batendo a cabeça. 9 anos. Já tinha montado site de recolocação de emprego, já tinha feito nananana, tudo fora do propósito dele, da coisa que ele mais ama, que é TI. Entende? Entendi. Aí, quando ele vai para o caminho certo, para a direção certa, essa moça, quando ela entende que ela não precisa ser igual a mãe, que ela pode ganhar dinheiro, ela trabalha no marketing digital, já faturou muito. Você não faz ideia de quantos dígitos essa pessoa já faturou. Entendeu? Porque virou a chave. É simples, entendeu? Entendi. Então, quando o empresário entende que está tudo aqui e que ele tem que abrir a caixa preta dele, tirar, ir no inconsciente. O que é abrir a caixa preta? É só ir lá no inconsciente, visitar o seu inconsciente. Eu convido, vamos lá, vamos fazer uma visita ao seu inconsciente. Você faz tipo uma meditação? O que é essa empresa no divã? Você faz uma meditação com a galera? A empresa no divã é psicologia pura. Psicologia pura. É psicologia pura. Trazer os conteúdos, trazer as historinhas. Uhum. Me conta a sua história. É o que o psicólogo faz, é ouvir o paciente. E qual? E vai... Agora, óbvio que eu tenho um processo muito assertivo, né? Não é uma terapia comum. Uhum. O meu processo tem começo, meio e fim. Sim, entendi. Então, você conduz, né? Eu conduzo, no sentido de que eu falo, eu quero saber a tua história familiar, eu quero saber isso, isso e isso. Você pode falar de qualquer coisa, óbvio, né? Se você vai para um encontro presencial e você fura o carro, é óbvio que você vai chegar lá no consultório falando sobre o furo do pneu do carro, que atrapalhou, que você se atrasou. Né? Só que eu não vou deixar que isso tome a sessão inteira. Tá. Cada sessão tem um objetivo e esse objetivo é cumprido. Entendeu? Então, a gente escolhe um foco para trabalhar. Entendeu? É privado, assim? São para poucas pessoas? Muito poucas. Porque eu prefiro trabalhar com grupo, né? Porque o grupo é mais efetivo. Né? O grupo é muito mais efetivo, porque você aprende com você, aprende com outro, você vê que é um grupo de quantas pessoas ali, o máximo? 10 pessoas no máximo. 10 pessoas no máximo. Aí, essas 10 pessoas vão uns 3 dias ou... Não, na imersão é mais gente. Na imersão, eu posso fazer com quantas pessoas eu quiser. Posso fazer com 30, com 50, mas o atendimento em grupo, ele vai ser mais específico. E você também tem esse atendimento em grupo aqui no Rio de Janeiro? Tem. Então, eu atendo... Então, fica ligado aí, galera. Atendo empresários nos Estados Unidos, atendo empresário na França e no Brasil. E todos 100% online. Esse evento será presencial, então, assim, uma oportunidade. Muita gente vem ao Rio para me conhecer. Tá? Já vi muita gente, já tive uma paciente que eu atendi muito tempo, que ela mora nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil para me conhecer. Caramba. Entendeu? Então, alguns marcam agora, inclusive, eu vou encontrar com um deles, que vai chegar agora, está saindo hoje dos Estados Unidos, a gente vai se encontrar. Tem gente de outros estados do Brasil que vem ao Rio de Janeiro para me conhecer. Às vezes eu vou para São Paulo, a maioria dos empresários brasileiros que eu atendo moram em São Paulo, e aí eu vou para São Paulo e a gente toma um café para se conhecer. Mas o meu atendimento é online, é só os eventos que são presenciais. De vez em quando eu faço uma imersão, e aí é a oportunidade que as pessoas têm de me conhecer. Clenice, nosso tempo acabou. Ó, foi a última gotinha de areia, o último grãozinho de areia ali, acabou de descer. Conseguimos Obrigado fechar. por vir. Obrigado por Obrigada vir. eu. Obrigado por esse papo tão esclarecedor para minha mente, principalmente, porque eu também me enquadro aí no ramo dos empreendedores da vida, né? Tentando aí unir as forças para recuperar o nosso país, para a gente conseguir alcançar novos patamares, tanto em ritmo de sociedade quanto em ritmo de realização pessoal, né? Obrigado por estar aqui. Para quem
ouviu a Clenice, quer ouvir mais dela, acessa o site dela. O link vai estar na descrição, vai estar aparecendo aqui na tela, em algum lugar. O WhatsApp dela também vai ser divulgado aqui. Quer marcar uma sessão, pode chamar ela aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né? E nas redes sociais dela também você vai encontrar. E, cara, é uma experiência única. Tenho certeza que pode te levar a outros lugares aí na sua empresa, tá? Queria também agradecer ao pessoal aqui do estúdio. Se vocês repararam, estamos começando 2023 de cara nova, um estúdio novo, né? O pessoal da UW Studio. Vou cortar essa parte depois eu falo. Queria também agradecer ao pessoal do estúdio. Joga na 1, que aí eu vou cortar e jogar. Beleza. Queria também agradecer ao pessoal aqui do estúdio. Vocês perceberam que nós estamos de cara nova em 2023. O estúdio agora é aqui na Barra da Tijuca. O pessoal da UW Studio, a Jéssica, a Ale, todo mundo parceirão aqui. Se você está pensando em gravar o seu podcast, cogite procurar aí a UW Studio para fazer o seu podcast. Uma estrutura de primeira qualidade. Troço de primeiro mundo. Tudo aqui de primeiro mundo e novinho. Novo. É muito bom. Muito bom, muito bom. Clenice, alguma última consideração, um recado que você quer deixar? Quero agradecer a você, né, pelo convite, né, de vir aqui falar sobre isso. E o que eu tenho de deixar de mensagem é isso, né? O que é colocar a empresa no divã? Como última recomendação. Colocar a empresa no divã, Pedro, é aplicar o autoconhecimento ao seu negócio. Então, é um autoconhecimento aplicado. E por isso que é muito efetivo. Então, o tempo é de cada um, né? Porque a pessoa tem que trazer a história, né? Então, eu sempre falo que é 50-50. Você entra com a tua história e eu entro com a minha visão. E aí, a mágica acontece. A mágica acontece. Que não é uma mágica, né? Só psicologia. Mas é impressionante, parece mágica. Parece mágica, porque quando a pessoa percebe, ela... Pronto. Deu o clique e vai. Agora, isso depende de cada um, o tempo é de cada um, né? Mas, assim, a partir do momento que a pessoa vê, ela vai lá e faz, não tem mais motivo para ficar. Então, tá. Então, obrigado. Um abraço. Um abraço. Galera, se você curtiu esse papo, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir o canal, curtir o vídeo, ir nas redes sociais da Clenice, na minha lá, segue a gente, interage com a gente curte pra caramba interagir com vocês. Se vocês gostaram desse papo e querem que a gente, aqui do DDD 21, do podcast, traga mais pessoas como a Clenice, manda indicação, fala com a gente. A gente é ser humano, a gente ouve. As pessoas, às vezes, olham a gente na rede social, acham que a gente é tão distante, mas não. A gente gosta de conversar com vocês. Vai lá, se inscreve no canal, curte, manda DM, fala comigo, eu respondo o máximo de pessoas que eu consigo. E aí, a gente gosta muito de manter essa proximidade com você, beleza?